seja bem-vindo a mais um episódio do Doctoncast, o podcast aqui da Rede de Ensino Doctor. Todos os episódios a gente sempre traz temas atuais, de um jeito leve, direto ao ponto e com muita troca de conhecimento. E do meu lado está Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Ari. E você? Tudo bem. Pois é, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que não pode ficar restrito apenas a campanhas ou datas comemorativas. Eu estou falando sobre saúde mental, Ari. Um assunto que precisa ser prioridade o ano É inteiro. verdade, Fábio. Por isso, convidamos o professor e psicólogo aqui da Rede de Ensino Doctor, o professor Ridley Vasconcelos, para bater um papo com a gente sobre esse tema que é tão importante, tão atual. E o objetivo, né, Fábio, é entender por que a gente precisa falar sobre esse tema o ano inteiro e não só nas datas comemorativas. É isso aí, Ari. Então, sem mais rodeios, vamos para o nosso bate-papo. Ridley, seja bem-vindo ao Doctoncast, viu? Muito obrigado, inclusive pela oportunidade de estar aqui. Né? A rede é minha casa já há 15 anos e é com muita honra que eu recebi o convite de vocês. Estou muito feliz que você aceitou. Ridley, para começar a nossa conversa, eu quero saber de você o seguinte: o que a gente entende realmente como saúde mental? Existe uma definição clara ou isso varia ou pode variar de pessoa para pessoa? Então, até a OMS costuma orientar que não existe uma definição de saúde mental. A gente tem uma definição que engloba muita coisa, né? A saúde mental, então, seria um nível de qualidade de vida cognitiva, emocional e ausência de saúde mental. Entretanto, quando a gente destrincha isso, né? Cognição nada mais é do que a possibilidade de aprender novas informações e experiências e fazer uso disso para benefício próprio. Emocional é esse descontrole que as pessoas desenvolvem em função de estresse, ansiedade e outras coisas que surgirão a partir disso. A ausência de saúde mental seria a doença mental, aquela mais física, né? Ou um sinásio, um acidente acaba por provocar. O OMS diz que a gente não tem uma definição concreta, exatamente porque é gestáltico isso, né? A gente não tem que olhar o indivíduo apenas sobre uma ótica. Então, tudo que diz respeito à subjetividade desse indivíduo fará a diferença quando eu olhar ele no todo. A Gestalt parte do princípio de que a soma das partes é mais importante, o todo é mais importante do que a soma das partes. Então, se a gente pegar o indivíduo como um todo, a gente vai sempre achar algo ali. Nós, por exemplo, nós podemos, nesse todo que a gente vive, descobrir uma ou outra coisa que está distorcendo ali a sua condição emocional. Será que dá para a gente dizer que ninguém ou que alguém não tenha algo que acaba influenciando a saúde mental nos dias de hoje? Eu acredito que não. Então, por isso, essa afirmativa da Organização Mundial de Saúde. Cultura, geograficamente falando, né? Costumes e hábitos que são diferentes. Então, não dá para bater o martelo. Mas, eu creio que é isso, assim, não tem uma definição concreta. Mas a cognição, controle da emoção e ausência de saúde mental pode ser considerada uma situação de normalidade. Mas normal não existe, então todo mundo, cedo ou tarde, passará por um processo, né? Professor, e a gente tem ouvido muito hoje em dia sobre essa questão da preocupação com a saúde mental. Há um tempo atrás isso era um tabu absoluto, né? Afinal de contas, é assim, muita dificuldade em falar que não, você não está mentalmente saudável. Mas mesmo a gente tendo muitas pessoas que falam sobre o tema hoje, a gente percebe que as pessoas normalmente só procuram auxílio, ajuda, quando elas estão em situação de crise. Só que, na verdade, quando a gente vai olhar o todo, você tem que cuidar da sua saúde mental todos os dias, é uma rotina. Igual a gente cuida do corpo, a gente tem também que cuidar da mente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que a gente deixa para cuidar só quando tem uma crise? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir? A gente precisa analisar isso assim, sobre um aspecto mais amplo, né?
Na verdade, hoje, atualmente, né, com todas as campanhas, com todo o acesso à informação que a gente tenta proporcionar para as pessoas, em espaços de fala como esse, acabou que diminuiu um pouco. Mas ao mesmo tempo que diminuiu um preconceito em relação ao paciente que busca ajuda, aumentou o acesso, um pouco do conhecimento, mas aí também com o advento da internet e o acesso a informações nem sempre corretas ou nem possíveis de ser percebida como algo importante, não adianta você pegar o seu CID e pesquisar o que ele significa. O CID é só um rótulo que serve para uma comunicação entre profissionais. Aí a pessoa vai lá, lê um monte de coisas e vai identificando. Esse autodiagnóstico. E esse autodiagnóstico é um grande problema hoje. Um grande problema. Né? A gente está vendo aí o aumento de diagnósticos de TEA, de TDAH, e isso, né, tem acontecido com muita frequência de lendo, absorve o sintoma, se autodiagnostica e depois aquilo vira uma verdade absoluta que não é verdade. Né? Um diagnóstico complexo, precisa ser feito por mais de um profissional, por uma equipe multiprofissional. Infelizmente isso não acontece, né? Porque há muito pouca fiscalização. Então, assim, eu acho que é um momento bom, a gente ouve muito falar de acesso e de necessidade, mas isso também pode se transformar num grande perigo. Né? Porque o diagnóstico errado ele acaba prejudicando mais do que ajudando. Ridley, hoje existem diversos fatores que influenciam o impacto na nossa saúde mental. A gente pode citar aí a rotina intensa, estressante, essa era digital que a gente vive hoje contribui muito para isso, as redes sociais, a gente vive muito numa cultura de performance, em que a gente tem que entregar resultado o tempo todo, aquela ansiedade por likes, por curtidas, enfim, vários fatores. E como que esses fatores eles afetam a nossa saúde mental sem que a gente perceba? Eu acredito que isso seja muito biopsicossocial, né? É biológico, porque também tem conteúdo genético, é psíquico, porque é da construção da subjetividade individual de cada um. E é social, porque se a gente pensar nas grandes massas, né, nas populações menos favorecidas, a gente de cara já vai encontrar ali algumas características que são produtoras de transtornos mentais. Né? Então, assim, desculpa, o fato de as pessoas não terem, né, em sua grande maioria, acesso à informação, acesso à escola de qualidade, isso quer dizer escola pública, privada, né? Isso fica para um nicho da sociedade que aí desenvolve uma intelectualidade um pouco melhor e o nível em que essa pessoa se encontra de desenvolvimento intelectual também impacta a saúde mental. E nós, um outro aspecto, é o que a gente aprende. A gente aprende a viver um futuro que você não sabe se vai existir. Pensa na rotina da criança, né? A criança hoje, com 2 anos, vai para a creche, com 3 já está numa outra escola, já faz inglês, atividade física para os que gostam. Dança, balé. Né? Então, é muita coisa e a criança deixou de ser criança. Como é que a gente aprende? Com a fantasia, né? Com aquele brinquedo que nem existe mais. Ninguém brinca mais com um brinquedo que é feito por si só, né? Eu sou um pouco antigo, mas eu morava em sítio, então nem tão antigo assim. E lá eu via as meninas brincarem com espiga de milho. As bonequinhas de sítio. Fazia trancinha e ficava aquela brincadeira ali. Ali se produzia um brinquedo. Hoje vem tudo pronto. As pessoas não manipulam as coisas, né? Sim. E aí tem dificuldade com a organização desse aspecto emocional de
conseguir passar por uma etapa e atingir outra e assim sucessivamente. Você já está em tudo pronto. Ou seja, desde pequenininho, né? Desde muito cedo. E depois adulto tem que trabalhar, tem que pagar conta, mas antes tem que fazer a faculdade que é a mais top que existe, né? Tem profissões que estão categorizadas como mais importantes que outras. E aí vira essa loucura atrás de um futuro que você não sabe. Nem sei se você vai E chegar aí lá. você não vive o dia, você não vive o afeto, o contato. As pessoas estão ficando nas suas ilhas particulares, né? E não há interação. Isso é assim, um grande absurdo, principalmente depois da pandemia, né? Sim, sim. Muito interessante você falando sobre a importância de vivermos o presente, e hoje as pessoas vivem muito de comparação também. Isso afeta muito a nossa saúde. Essa guerra, né? A gente falou de físico e mental, tudo junto, né? Eu tenho observado, porque eu não tenho tempo nem para pesquisa, para ciência mesmo, mas eu tenho observado em algumas pessoas que já foram das minhas relações, que de repente entraram nessa competitividade do corpo físico. Isso fez uma mudança enorme na personalidade dessa pessoa em especial, ao ponto dessa pessoa não mais cumprimentar as pessoas na rua. Nossa. É o excesso do exercício, né? É o excesso de uma obrigatoriedade de ter corpo perfeito, né? De ter, além do corpo perfeito, vem aí outros ganhos e as perdas também. E essa perda das relações é muito grave. Pode me parecer grave nesse primeiro momento, mas quando você observa que a partir dessa tal pessoa eu vi muitas outras que estão com os corpos modificados por algumas substâncias que acabam causando irritabilidade, e aí o cumprimento, quando acontece algo meio opa, né? Então, tudo que é competição vai gerar isso. Você começa isso muito cedo, né? Esse adolescente vai ter problema. Depois, enquanto profissional, já formado, também terá. E sucessivamente, né? Do menor ao mais grave. Já é uma outra história. Mas essa coisa do mundo atual, do mundo moderno, infelizmente veio para dar uma mexida aí com a gente. Que tem assim, uma outra lógica, né? A gente aprendeu que a gente tem um caminho em si para chegar lá. Que lá? Que lá é esse? Até pegando esse gancho, porque isso eu acho que tem muito a ver, é sobre a gente imagina muita coisa, mas a gente fala muito pouco, principalmente falar sobre sentimento. E, na verdade, você está nesse momento de, né, estimular por competições, por ser melhor, por ter melhor corpo, enfim. Só que isso também gera uma série de sentimentos que normalmente você também não pode expor, porque quando você fala de sentimento, normalmente você está demonstrando fraqueza. E aí, como que a gente quebra esse tabu? Porque eu fico imaginando, por exemplo, no caso de criança não, criança é estimulada pelos pais ali, tem que ser melhor, tem que ser melhor nota e tal, mas no caso do adulto, que ele mesmo se coloca nesse processo de competição, isso deve quebrar a pessoa por dentro. Em que momento ela pode falar sobre isso? O adulto acaba se colocando nesse lugar. Exato. Por conta de tudo que ele vivenciou até estar adulto. E depois é mesmo um desejo, né? Quem não tem um desejo de ser bom no que faz? Sim. Agora, o que resolveu fazer é de fato aquilo que ele gostava de fazer? Geralmente não. Geralmente. Porque existe uma educação que privilegia uma ou outra profissão. Agora, em relação a essa busca, eu acho importante a gente dizer que, às vezes, né, no mundo ideal, eu teria um grupo muito mais amplo de amizades, de relacionamentos de amizade. Esses relacionamentos muitas vezes eram suficientes para me dar algum tipo de suporte. Hoje isso não existe mais. Além disso, você acaba, se você busca um amigo, que eu acho até difícil de a gente poder indicar mais que 5, Sim, sim. mas tem gente que tem 3 mil, 5 mil, 10 mil.
né, nas redes sociais. Seguidores. Pois é, mas esses seguidores são considerados amigos. E aí ali você abre tudo. Sim. A gente vê gente famosa fazendo isso para ganhar dinheiro, inclusive. Sim. É um bom negócio. Mas não é verdadeiro, né? Ele, ao mesmo tempo que ele está ali, ele pode deixar de estar. E aí começa a stalkear e a revelar coisas que não eram para ser reveladas. Então, até isso hoje em dia é mais complexo, né? E quando você busca em alguém que você não pode confiar, inclusive isso é parte da disciplina, porque quando a gente está falando de saúde mental, eu vou falar de todos os transtornos, né? Em sala de aula. E lá as pessoas começam a se identificar com os sintomas, né? Sim. Ah, a pessoa tem isso, eu tenho aquilo. Olha, ninguém tem nada aqui. Você está vendo uma coisa, você está identificando com isso, mas isso não é suficiente para você, para algum colega, de repente diagnosticar por você, e isso pode voltar para você na hora de uma discussão, né? Na hora das tretas que existem. Eu até brinco que isso não costuma acontecer em sala de aula, todo mundo se ama, né? Sim. Só que não. E aí, na hora do vamos ver, isso pode voltar como uma agressão. Isso já aconteceu, né? Assim, dentro de um bom tempo atrás. A partir daí eu começo a trabalhar com essa lógica. Não fale dos seus problemas, porque isso pode voltar contra você. Então, procurar ajuda profissional, além de ser mais honesto com você, né? A resposta muito provavelmente vai ser através de uma análise do problema. Nenhuma resposta que define o que você vai ter que fazer na sua vida. Essa escolha é sempre sua. Mas eu tenho parâmetros anteriores ali para virar para você e falar assim, talvez não seria melhor por aqui ou por ali, né? Mas a decisão vai ser sempre sua. A gente nunca determina o que o paciente vai fazer. Mas tem meios de fazer com que ele compreenda que, se ele for para um outro caminho, será mais tranquilo e que tem um motivo para ele ter aquele tipo de comportamento. Porque quase tudo está lá no inconsciente, né? E é possível acessar esse inconsciente em terapia, né? O que vai fazer gerar um conforto muito maior para as pessoas. Então, assim, é sempre melhor, aconselhável que as pessoas busquem entendimento profissional, que não tenham medo de ser taxadas como fracas, muito pelo contrário, né? Quem busca ajuda é que é o forte. O fraco é o que não tem coragem de assumir o rumo da própria história. E aí ele fica sendo levado pela história dos outros. Então é muito corajoso fazer terapia. Vamos lá para o universo das redes sociais, vamos falar um pouquinho disso. Hoje, cada vez mais a gente está conectado digitalmente e muitas vezes, em razão disso, até isolado emocionalmente. A gente vê muitas pessoas que vivem até mesmo em função disso, que ela precisa de curtidas, ela precisa de cada vez mais seguidores, ela precisa de atenção ali nas redes sociais para ela, de alguma forma, ser validada, para ela achar que ela existe, que ela é importante, e como que as redes sociais influenciam nesse cenário, né, da saúde mental, Ridley? Muito. Bastante, né? Muito. Infelizmente a gente... talvez nem seja o problema, as redes, né? Acho que são as escolhas que a gente faz anteriormente. Desde que seja de forma saudável, eu acho que sem problemas. Você não precisa também não participar delas. Eu acho elas importantes. Eu acho que elas são possíveis. Agora, para onde você vai, né? A criança tem o mesmo acesso que o adulto. Tem essa coisa dessa discussão aí de dar uma freada nisso, de fazer isso dar uma melhorada, porque realmente chega a absurdos, né? Sim. Eu já atendi pacientes jogadores profissionais, né, que perderam a infância toda, ou melhor, a adolescência. Não dá para definir também infância e adolescência mais atualmente, porque a adolescência está indo até os 25 anos, então... Mas, enfim, ele estava ali na fase da adolescência. Isso dá muito dinheiro, até o momento que ele, não sabendo lidar com a vida real, muda, ganhava um absurdo de dinheiro, né? Coisa de 30 mil,
300, enfim, no mês. E aí fica tudo mais fácil, as relações humanas, né? Sim, sim. Tem sempre alguém ali disposto a ficar com esse boy, né? Uhum. Infelizmente, esse aspecto financeiro faz muita diferença. Ele se envolve com uma pessoa num estado diferente do dele. E aí, numa discussão, a pessoa filma. E aí, de não sei quantos mil ou quantos milhões, sei lá, ele passa a ser cancelado. Gente, vocês não fazem ideia do que é isso na vida de uma pessoa. A gente A cultura do cancelamento. Que a gente Esse vive hoje. cancelamento leva a pessoa à morte, se ela não for cuidada. Por sorte, deu tudo certo com essa pessoa, a gente trabalhou em cima de uma volta ali e acabou conseguindo trabalhar para que ela desfizesse aquilo que tinha sido dito que era uma inverdade. Isso acontece hoje cada dia com mais frequência, essa busca, né? Sim. Por conta desses cancelamentos. Mas eu não acho que é impossível continuar convivendo a partir de escolhas, né? E de acompanhamento, que pode ser profissional, mas precisa ser muito paterno. Vieram me procurar e era para atender uma criança de uma idade muito pequena, e aí eu chamei os pais. Não é com a criança o problema. A questão Porque os pais, querendo aquele futuro que a gente sabe que não existe, que tá lá longe, que né? está lá longe, né? Aquele lugar que você vai Vai chegar, chegar em um momento que você aprendeu desde pequenininho, esses pais não estão presentes. Quando estão, a qualidade de presença é péssima. Porque cada pai está na sua rede. Aí um pergunta para o outro, aquele negócio aqui. Não, vou fazer assim. O outro responde lá na outra conversa, porque eles não se conversam. Sim. Eles só conversam com o celular. A criança vê, gente. Vê o tempo todo os pais com aquilo na mão. É óbvio que ela vai querer também. Tem alguma coisa ali, né? Se ela vê alguém comendo alguma coisa, ela não quer experimentar aquela coisa também. Por que com um aparelho seria diferente, né? E aí as crianças não comem à mesa, né? Sim. Com os pais. A babá aqui oferece, ou eles não estão em casa, almoçam fora. E aí ele não quer determinada coisa e não experimenta aquela coisa. Porque é pai e mãe que ensina esse tipo de coisa. Você está falando de um mundo ideal, um mundo moderno, isso não existe mais. Eu acredito que basta ter um pouquinho de cuidado, né? De pensar no mais importante. Acho que filho é mais importante do que rede social. A gente vê isso em bar, né, gente? Sim. Nossa, Uma mesa, todo mundo ali, digital. e as bebidas ali, ninguém conversa, todo mundo tá lá, cada um com seu celular. Fiz questão de desligar o meu, inclusive, para conversar. Porque ele pode me chamar, né? Ele tá me ouvindo, inclusive, enquanto tá desligado, depois me mostra tudo. Sim, claro. O algoritmo tá aí para pegar a gente. Se a gente não fizer nada para conseguir frear isso, né, para as nossas vidas, isso pode prejudicar muito. Não é um universo que eu tenha muito conhecimento, eu só conheço os estragos que ele faz. Né? E eu sei o que está acontecendo em consultório. Sim. Porque cada dia mais cedo, cada dia mais transtorno mais grave, em crianças e adolescentes muito jovens por conta do que está acontecendo ali. Eles têm lidar com esse público em especial é muito difícil, porque a gente tem que entrar no universo que a gente desconhece. A gente acessou há muito tempo atrás, né? E a gente veio evoluindo de acordo, né? Desde o Orkut, não sei se vocês nem são desse tempo. Não, eu sou do Orkut ainda. Mas desde o Orkut até hoje, eu já aprendi a ver que nem sempre tudo deve estar ali, né? Sim. Que eu não devo expor ali muitas informações e hoje eu estou tranquilo com relação a isso. Eu sou uma pessoa adulta, analisada, né? E a gente consegue lidar melhor com isso, né? Mas, no geral, isso causa um problema muito grande. Mas não pode ser dispensado. Acho que a Yataí, ela pode colaborar em muito com isso também. É aquilo que a gente comentou aqui, de forma saudável e equilibrada, acho que essas ferramentas são bem-vindas. E com a participação Sim. o tempo todo dos pais com relação aos seus filhos menores.
Porque ali o bicho pega mesmo, né? Ali eles levam à morte, inclusive, né? Cheirando desodorante. Pois é. Existe alguma maneira, Ridley, da gente pegar essa vida que a gente vive só lá conectado e trazer ela aqui para o mundo real? Porque, como você falou, né, a gente vê hoje ambientes de interação onde não acontece interação. Porque tá todo mundo com a cabeça baixa digitando ali no celular. Parece que você vive ali. Existe de nada conta, né? É uma questão de desejo da gente. Uhum. Eu também tenho rede social, eu também dei, antes de deitar, dou uma olhadinha lá se tem alguma mensagem importante. Se for, respondo. Se não, pode ficar pro dia seguinte, não pode. Pode. Eu vou dormir e ter um sono de qualidade, porque eu preciso dormir. Uhum. Agora, se eu fico ali, de repente surge mais uma coisa e outra, eu vou dormir 3 horas da manhã no outro dia às 7, porque é uma rotina do dia a dia, eu vou ter que acordar do mesmo jeito. Então é escolha, né? Não, isso aqui não é importante, deixa isso para depois. Eu faço isso como profissional. Alguns casos graves, né? De ideação suicida, ele tem meu contato e ele me manda uma mensagem. E aí eu tento ali, com uma resposta breve, falar com ele que dá para esperar para a gente resolver isso na próxima sessão, ou amanhã a gente conversa e por aí vai. Se eu abrir isso muito, né, para todos os pacientes, aí quem não vive sou eu. Né? Então, assim, a rede social é possível, eu tenho uma rede restrita, apesar de ter muita gente lá, porque eu aceito as pessoas que querem fazer parte, ou seguir, né, de vez em quando chega alguém pedir. Mas não há uma relação muito íntima ali, não. É uma coisa de rede social. Ah, me curtiu, ok. Tá vendo? Não me curtiu, não, tá beleza também. Eu posto coisas que podem ajudar a mim, né? E que eu acho que as outras pessoas também podem se valer aí de um pouquinho de filosofia, que é o que eu acho que pode ajudar em muito a vida. E no dia a dia, né? Estabelecer regras. Gente, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, bater papo, comemorar, sem celular. Colocou um celular ali, começou, você já... Opa, fulano, o que era combinado? A gente faz isso num grupo muito pequeno de amigos, aí tem dado certo. Outra coisa é fazer detox de vez em quando, né? Isso é legal. Eu faço Detox digital, sempre. que a gente fala. Faço, de vez em quando eu vou lá e faço um detox digital. De vez em quando não, quase sempre. Final de semana, né? Tem sempre um avião para eu colocar, para não ser incomodar. Né? Qualquer coisa estou voando. Sim. Pois é. Agora, bora continuar o nosso bate-papo. Muitas pessoas, Ridley, têm resistência, a gente até começou a falar um pouquinho sobre isso, em procurar ajuda psicológica. Como a gente tornar esse processo mais natural? Esse processo de pedir ajuda profissional, como que a gente pode tornar esse processo mais natural? Eu acho que conhecimento é a base de tudo, né? Eu acho que as pessoas deviam se interessar mais em entender o que é psicoterapia, né? O que é psicologia, que todo mundo fala, eu quero fazer o curso, mas eu não sei nem o que é. Como é que funciona esse negócio? Entendendo isso, eu acho que tira, né, o estigma dessa coisa do psicólogo que sabe tudo, do meio bruxo que só de me olhar tá me analisando. Porque tem isso, né? Em sala de aula tem direto. Porque a gente olha, o professor já tá olhando. E às vezes a gente descobre os negócios mesmo, num comportamento ou outro. Mas a gente não tá analisando ninguém ali, né? Esse estigma diminuiu bastante, mas ele precisa diminuir mais. Eu acredito que essa procura só acontecerá quando a pessoa entender melhor do que se trata. Muitos pacientes de primeira consulta, mas é isso mesmo? Eu vim aqui, fiquei falando, você não falou nada. Né? Tem várias linhas da psicologia, algumas falam mais, algumas interagem mais com o indivíduo, outras nem tanto, né? Inclusive há uma coisa fantástica que está acontecendo aí na área, que é a tentativa de unificar todas essas linhas teóricas ali, porque não há proibição de que isso aconteça, mas as pessoas não usam porque
eu sou isso ou eu sou aquilo. Sim. Não existe isso, né? O que você acha melhor para fazer? Muita gente pergunta. O que você acha da tal coisa? Já existiram vários aí que acabaram não existindo mais por proibição do conselho. Assim, procura saber um pouquinho mais sobre a psicologia para perder esse medo. Porque o medo é do monstro, né? Sim. E é lá que a gente destrói esse monstro. Se você não perder o medo e não tentar destruí-lo, você vai se manter com ele. Costumo falar que é muito importante com relação aos sinais e sintomas, a ansiedade. Estresse e ansiedade são coisas que não tem como a gente evitar. Ansiedade também é boa? Também. Ela também te previne de muitas coisas. Mas passou a ter sintomas mais frequentes por um mês, né, 15 dias, já está fora. Então, assim, se isso está sendo uma rotina na sua história, está te impedindo de ter uma boa noite de sono, está te impedindo de viver as coisas que você sempre gostou, né? Se você fica muito em rede social e a tela está te chamando o tempo todo, é sempre possível, e isso já é um sintoma de um isolamento social que pode se transformar numa ansiedade clínica, aliás, já é uma ansiedade clínica e ela pode te levar a outros estágios, né? Então é melhor tratar disso no início. Às vezes você não vai ter que fazer um processo terapêutico longo para resolver aquele problema ansioso que você está tendo ali naquele momento, né? Que a ansiedade é mais ou menos o que a gente já falou de culturalmente pensar só no futuro e não viver o presente. E isso é de fácil manejo e tem resposta muito positiva. Agora, quando chega uma ansiedade mais grave, né, também pode gerar outras coisas que a gente não gostaria que acontecesse, né? A depressão já é um pouco mais grave e assim sucessivamente, é quase que uma escadinha, né? Que vai acontecer. Então, eu acho que é conhecimento, né? É entender do que se trata, é entender da importância disso, é entender que, por exemplo, você tem um intestino muito preso ou muito solto, pode ser um aspecto emocional? Pode. Que a psoríase tem conteúdo emocional e que não é só tópico? Sim. Que outras doenças, as DIs, né? Eu gosto de falar da lente, que eu sou da comissão científica lá, né? Da lente. A DI, né? Se não tem controle emocional, há o retorno dos sintomas mais graves, mesmo com a medicação. Então é preciso buscar ajuda? É preciso. Não tem que ter medo, né? Tem que enfrentar essa coisa. Eu acredito que é isso que falta, sabe? Eles geralmente nos perguntam muito, né? Sobre o que é isso. Sim. E tem medo porque vai ter que falar, vai ter que se abrir. Tá ligado à cultura? Tá ligado ao conhecimento? Com certeza. Totalmente. Né? Então por isso que esses espaços sempre são bons para que as pessoas se libertem desse medo. Entendam que não é um papo apenas de amigos, mas que é atrás da figura do psicólogo, né? Do espelho que vai acontecer ali, tem muita teoria, né? Tem muito conhecimento, tem muito estudo para a gente poder invadir um espaço que não é nosso, né? Invadir eu não diria, né? Fazer parte dele. Sim. Agora, você até falou aí, né, do papo de amigo, e aí uma analogia assim, estou muito bem, tenho uma vida muito resolvida com as redes sociais, vivo o meu presente, não vivo o meu futuro, mas eu estou percebendo que tem uma pessoa próxima a mim que não está nesse mesmo estágio. E a gente começa a perceber que a pessoa, ela realmente está precisando de ajuda, mas ela não sabe ou não tem coragem. Como que a gente, como uma pessoa, uma terceira pessoa, externo, pode abordar uma pessoa que está precisando de ajuda? Existe alguma técnica que a gente pode fazer sem ofender? Porque dependendo da forma como você chega, a pessoa pode ficar ofendida, né? Dependendo do estágio que ela estiver. Exato. Em alguns casos de ansiedade ou de depressão, não é muito aconselhável, né? A gente fala assim, ó, pergunta.
ao invés de dar a resposta, né? Ou enquanto amigo ou pessoa próxima, sente do lado, espera essa pessoa dizer. E aí você solta ali uma sugestão, né? A gente é muito determinista, né? Sim. A gente acha que a gente está vendo ali um sintoma e que a gente tem que falar. Então, ao invés de dizer você tem que ir, né? Aquela coisa meio impositiva. Meio impositiva, sugira, né? Olha, será que não seria melhor? Eu tô aqui para o que você precisar, mas me parece que talvez se você procurasse uma ajuda profissional, você tivesse melhor resultado. O amigo ajuda e ele relaxa e ele abre espaço para falar. Né? É lógico que é uma cultura que a gente vê em filme americano, que não acontece aqui, talvez até pela questão da intelectualidade mesmo. Mas ele se propõe, né? Geralmente alguém está com um problema, alguém chega e senta do lado. Muitas vezes você não precisa nem dizer nada, você só escuta. Porque tem muito de comparação. Então, se você quer ajudar, não compare com a maneira que você resolveu aquele mesmo problema que você já teve. Termo de um relacionamento, essas coisas, por exemplo, né? Ah, eu fiz assim, deu certo pra mim. Não sei você, eu sou Cada um eu. é cada um. Sugira, né, de forma sutil, que talvez esse problema pode ser muito maior do que a pessoa mesma está entendendo que é, né? É bom se colocar à disposição. Empatia. Para escuta. Isso, a escuta Não gosto de ativa. empatia, sabe? Não. Por quê? Agora fiquei curioso. O termo é mal compreendido, né? Essa coisa de se colocar no lugar do outro é uma coisa quase que impossível. Você sempre vai se levar para lá. Então você não tem que se colocar no lugar dele. Você não tem que ter empatia, você tem que ter compaixão por um outro ser humano que está sofrendo, né? Paixão é até mais... Eu acho compaixão tão bonita. A palavra em si. Sim. A empatia virou um termo, né, que entrou na moda, mas que as pessoas não entendem a profundidade da empatia. Né? Ser empático é um negócio muito complicado e muito difícil. Você tem que ter, ou estar com uma saúde mental muito controlada para poder ser empático com alguém. Se você não tem também o conhecimento da área, essa empatia costuma chegar nessa coisa de comparar, que vai acabar gerando mais ansiedade, até umas briguinhas, um afastamento do melhor amigo. Então você tem que ter cuidado com como ajudar, né? E é mais da compaixão a escuta, né? A escuta especializada é a do profissional, a escuta do amigo é aquela de estar ali para tentar ajudar. Dá para falar alguma coisa? Sempre dá, né? Mas só de escutar com compaixão, ele já vai diminuir um pouco da resistência que ele tem. Né? Já vai diminuir o sofrimento, porque é muito sofrido. É um sofrimento que dói muito mais do que uma cirurgia. Né? Do ponto de vista da cirurgia vai estar com a anestesia também. Mas assim, de uma coisa física. Entendi. O sofrimento mental, ele é muito mais grave que qualquer doença física. Com certeza. Agora, Ridley, dá para falar em saúde mental dentro do ambiente acadêmico? Como que alunos, professores, instituições podem contribuir para um espaço mais acolhedor? Olha, a gente tem aí a NR1, né? Tá em alta. Já ouviram? Já. Todo mundo correndo atrás para fazer cursinho da Com NR1. certeza. O RH, né, que funcionaria assim no passado, agora terá apoio para algumas instituições, eu imagino, do profissional da psicologia para trabalhar essa coisa grupal, né? A gente começou na instituição com alguém que foi vir a ser minha professora na faculdade de psicologia, Eleonora Gamarano, um abraço. Gosto muito dela. E ela era a psicóloga que trabalhava junto com a gente no RH e que fazia esse trabalho não só de RH, de contratação, mas também de encontros, para fazer pensar para a gente. Coisas que não são todas as empresas que têm, né? Agora virou lei. Mas com relação ao mundo acadêmico, é até fundamental isso, tá? Que exista
algum projeto que dê apoio emocional para os estudantes. Nesse tempo todo de docência, eu tive casos, inclusive, né, já aconteceu um suicídio que dependia de uma fala ou de escuta, né, porque um aluno era meu aluno, a pessoa era da faculdade também. E isso impactou muito os alunos. Né? E a coisa da ideação suicida, ela é muito atraente para quem tem um problema emocional, porque ela tira essa dor. Por isso que a ideia é boa, por isso que o coaching, né, que é uma coisa de rede, de internet, né, das pessoas, eles explicam tudo, como fazer para atingir veia. É um absurdo. Isso acontece muito com adolescente, né? Fiz uma palestra num determinado lugar que tem muito adolescente, 3 pessoas foram chorando para a direção da tal da escola. Aí depois fui lá conversar, elas mostraram. É muito para um lugar, para uma escola só, entendeu? O percentual é muito, muito grave. Então, assim, essas práticas, né, elas não vão colaborar com nada, né? Muito pelo contrário. Onde a gente estava mesmo? Falando de... Se dá pra gente falar em saúde mental dentro do ambiente acadêmico e como que professores, alunos podem contribuir. Além do cuidado todo de falar do tema, né, enquanto disciplina, que é o que eu faço sempre com os alunos para falar de saúde mental, dessa coisa do diagnóstico, dos sinais e sintomas, de criar esse espaço, né, um espaço onde haja troca. A gente fala muito de roda de conversa, né, hoje em dia, e não palestra. Né? Então, essa coisa da temática, né? A gente está falando de saúde mental no mês de julho, né? Não é só em janeiro ou no 28 de maio, no dia do sentimento familiar, a gente precisa falar o tempo todo. Agora, como é que abre esse espaço dentro de uma lógica de ensino? Não é fácil, né? Porque a gente tem uma disciplina para cumprir, a gente tem prazos para isso, e muitas vezes a gente não tem muita condição de fazer algo que fuja da sala de aula. Eu faço isso com frequência. Sim. Eu passo filme, eu levo eles lá para baixo e a gente vai para aquele espaço bacana, a gente faz dinâmica de grupo, e as temáticas estão ali subliminarmente e eles acabam se abrindo e falando muito disso. Alerto muito com relação à profissão, né? Você está fazendo um curso agora que vai ser um curso que vai te dar muito... Que provoca muito estresse, muita ansiedade. Então você precisa lidar com isso, guarda os sintomas, leva contigo. Começou a sentir isso, procura ajuda. Né? Porque o adoecimento na área da saúde em especial é muito grande. Né? Técnicos, enfermeiros, médicos, psicólogos e etc. As pessoas adoecem muito por estar convivendo muito com aquilo ali. Né? Aquela velha máxima, tem 20 anos que eu trabalho com isso, para mim tanto faz, morreu mais um. Mentira pura. Tudo isso está sendo absorvido ali, né? E a pessoa não sente até que o sintoma aparece. Então, assim, na academia é importante que hajam esses espaços de conversa, de escuta, de algo mais lúdico que se perdeu, né? Com o tempo. Não existe mais essas interações. E eu acho que isso é fundamental. Aqui a gente tenta muito isso, né? Sim. Ali no pátio tem sempre algo acontecendo, algo que é extra classe, tem as quadras, eu levo ali para o meu espaço predileto, casarão cultural, já vi muito filme ali com os meninos, tudo junto com a disciplina. Então a coisa acaba sendo introduzida de uma forma muito mais leve. Mas não dá para esquecer disso e não fazer isso ou falar disso durante todo o tempo, durante todo o ano. Porque as pessoas se esquecem do que realmente interessa. E aproveitando que você falou sobre essa questão da academia, e aí eu já vou fazer um corte aqui pro momento do curso, que a gente tem um momento onde a gente traz o tema para a academia mesmo, né? E aí eu queria saber, você falou e é fundamental, estudantes da área de saúde, durante a graduação,
em que momento eles aprendem a lidar com as pessoas que estão lidando com problemas de saúde mental. Então, bom, o curso de enfermagem, né? Técnico de enfermagem, por exemplo, a gente tinha uma grade mais extensa, que agora não está tão extensa assim, se enquadrou no que o Ministério da Saúde pede. E aí as duas últimas disciplinas são a de ética e a de saúde mental. Entende-se que eles já estão maduros, né, com as outras disciplinas, com relação ao corpo, a como lidar com um corpo que tem um nome, que tem uma história, que tudo mais. E na disciplina de saúde mental, além de falar das principais doenças, ou as mais, as que aparecem na área deles com mais, né? Frequência, assim. Frequência. Estava procurando outra coisa, mas com mais frequência, precisa ter um tato diferente do que eles têm com outro tipo de adoecimento, né? A gente pode pensar, e aí em consequência com eles, a gente pode pensar em alguém que está internado com um problema de saúde física, que ele não faz ideia da gravidade que aquilo tem, e aí ele fatalmente estará ansioso, no mínimo. A ansiedade é um grande problema, né? Ela vai aparecer nos outros transtornos quase todos. Essa pessoa que está ali, ela precisa ser cuidada com compaixão, de novo, né? Com empatia, por que não? Entendendo que ela não é só um corpo físico, né? Assim como quem está cuidando também está tenso e ansioso e também tem lá as suas questões. Não vai ser um encontro de almas limpas, né? Tá todo mundo nessa onda. Todo mundo. E aí, tanto quem cuida como quem é cuidado precisa de ser também cuidado. Os alunos, professor, não sei, eu vou desistir disso. Não é para você desistir, não. É para você compreender, né? Entender como é que isso pode acontecer na sua história, né? O tanto que os plantões podem fazer mal para a sua saúde, talvez um mal maior do que o dinheiro que você vai ganhar com o plantão. Que eles saem com a vontade de ficar ricos, né? Sim. Todo mundo quer ficar rico. Mas não é assim, né? Não é de um dia para o outro. Então pensa um pouquinho em você, mantenha a sua saúde emocional e física, aí faz um plantão atrás do outro e atrás do outro. Vai dar ruim, não vai, gente? Eu estou mexendo com o meu sono, com a minha rotina, com as minhas emoções, porque eu não estou dormindo direito, né? Evitar, né, a todo custo os remedinhos, né, os pó de pirlim-pim-pim, porque não resolve o problema, né? É preciso entender de onde é que está vindo isso, né? Mais do que físico, é mental também. Com certeza. Então, assim, eles aprendem também nesse sentido, de saber lidar com o cuidado com o outro. A gente sempre fala de pessoas, né, de Gestalt, e a gente sabe, qual que é a Gestalt desse sujeito? É um senhorzinho que vem lá do grotão, depois de não sei aonde, não sei o que. Tá. Você já sabe disso, está lá, né, no prontuário dele. Já vai armado para atender esse paciente, né? Ele é um paciente que vai ter que ser mexido, né? Você vai ter que mexer em partes íntimas. E às vezes ele não tem condição de entender isso. Sim. Vá com calma, vá com outra pessoa junto, porque aí tem essa questão da ética, né? E aí, qualquer procedimento invasivo explica antes. Explica para a pessoa entender, chame-a pelo nome. E isso é ser empático, né? E o outro é ter compaixão, né? Entendendo de onde é que ele vem, que ele não tem condição de entender que aquele procedimento está sendo feito por uma pessoa de outro sexo, como se profissional tivesse sexo. Acontece. Bom, Ridley, nosso episódio está chegando ao fim. A gente poderia ficar aqui várias horas. Eu ficaria. Mas a gente tem um tempo. E desde já eu queria te agradecer por trazer esse bate-papo tão necessário, tão importante, principalmente nos dias de hoje, em que todo mundo
a maioria das pessoas sofre com ansiedade ou outros tipos de transtornos mentais. E como a gente disse aqui no início desse programa, é um tema que a gente tem que falar o ano inteiro, o tempo todo, para que a gente não se esqueça, né? E reforçar que tá tudo bem não estar bem o tempo todo. Exatamente. Tá tudo bem. Procure ajuda. Isso aí, é mais importante, procurar ajuda profissional. Para você que acompanhou a gente até aqui, fica o convite para mandar esse programa para quem você entende que precisa entender um pouquinho melhor sobre saúde mental, tá precisando se cuidar um pouquinho, né, Fábio? Né, Isso aí. Então, já fica o convite para você compartilhar. E olha só, se você não é inscrito no nosso canal, lá no YouTube também, nem no Spotify, segue a gente lá no Spotify, segue a gente lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal também para você não perder os próximos episódios do DocTonCast, porque aqui você sempre vai encontrar bate-papos incríveis e necessários que vão ajudar muito no seu dia a dia. Muito obrigado pela audiência, para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e até o próximo DocTonCast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.